Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo 12. O texto diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cego e coxos, e curou-os. Versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Queridos, a partir dessa leitura, eu não vou pregar, só queria refletir com você a respeito do tema: o que Jesus espera de sua igreja? O que Jesus espera de nós como sua igreja? E eu não me refiro somente à igreja Renova-me, mas toda denominação que compõe a igreja de Cristo. Por que nós vamos falar sobre esse tema? Porque essa igreja que Jesus visitou, ele encontrou muitas coisas fora do lugar. Nessa igreja que Jesus visitou, ele encontrou um culto sem propósito, princípios corrompidos, pessoas mal intencionadas. Ele encontrou ganância dentro dessa igreja. Por isso nós vamos partilhar sobre esse tema, refletir um pouco o que Jesus espera de sua igreja. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, permita-me entrar em tua privacidade com uma pergunta que tem tudo a ver com o sermão. Se você soubesse que teria apenas uma semana de vida, o que você faria? Para onde você iria? Qual seria a sua reação se fosse decretado: você só tem uma semana de vida? Talvez alguns programariam uma viagem para bem longe, para lugares que nunca foi. Talvez outros procurariam um psicólogo, um psiquiatra, para morrer mais tranquilo. Talvez outros se isolaria dentro de casa para curtir mais a sua família, afinal de contas só tem mais uma semana de vida. Ou talvez outros questionaria a Deus: te servir para isso? Eu estou te fazendo essa pergunta porque esse episódio que aconteceu com Cristo ocorreu na semana que antecedia a sua crucificação. Ocorreu na semana que antecedia a sua paixão, a sua morte. E detalhe, Cristo ele não ficou tendo pena de si mesmo. Cristo não se isolou com seus discípulos em uma aldeia e disse: desisto do meu propósito, vou deixar de pregar, vou parar de evangelizar. Incrível, ele sabia que estava para morrer, mas ele foi para o templo, ele foi orar.
ele foi cultuar, ele foi louvar a Deus, na semana que antecedia a sua morte. Eu costumo dizer que foi na cruz que Cristo finalizou a sua vida biológica, mas foi no templo que ele concluiu o seu ministério. É mais ou menos assim: eu vou morrer, mas vou deixar a casa arrumada. Eu vou voltar para o Pai, mas vou deixar a casa do jeito como meu Pai gosta. Eu vou embora, mas vou deixar tudo no seu devido lugar. A pergunta é: e que tipo de modelo ele deixou para nós seguirmos? Que tipo de igreja ele espera? Primeiro, se você está com a sua Bíblia aberta, olha o que a Bíblia diz no versículo 12. E entrou Jesus no templo. A igreja que Jesus espera é uma igreja que ele tenha livre acesso de entrar e sair, de permanecer nela. A igreja que Jesus espera é uma igreja que ele tenha esse livre acesso de permanecer. E detalhe, não é entrar na nossa igreja para ser membro dela, é para ser dono dela, é para mandar, é para decidir, é para ter a liberdade que ele teve com as 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, e dizer: olha, isso está bom, isso vocês têm que mudar, isso aqui tem que parar. Por que eu estou falando isso? Porque você sabia que tem igrejas que quem manda é o político da cidade? Você sabia que tem igrejas que quem manda é o membro que tem um bom salário? Você sabia que tem igrejas que quem manda nelas são os parentes da liderança eclesiástica? Tem lugares que não cabe Jesus. Ele pode até ir, mas não dá para ele permanecer. Eu gosto de Lucas capítulo 24, o verso 6, quando a Bíblia diz que as mulheres foram no domingo pela manhã visitar o túmulo de Cristo, e quando chegou lá, o anjo categoricamente disse: ele não está aqui. Tem lugares que não cabe Jesus. Jesus não cabe em lugares onde não existe vida, movimento, presença, existência. Em Lucas capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz que Jesus, quando entrou em Nazaré, ele não pôde ficar lá, por causa da incredulidade, da pouca fé, da falta de confiança. Mas tem um lugar que cabe Jesus. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está onde o seu nome é honrado, onde o seu nome é lembrado, onde o seu nome é glorificado, onde o seu nome é louvado. Ali sim, Jesus se faz presente. Sabe qual é o problema? É que tem igrejas que ela chama mais o nome dos demônios do que o próprio Cristo. Apareça Exu Caveira, apareça Zé Pilintra, apareça Pombagira. O nome dos demônios é mais honrado, lembrado, do que o próprio Cristo. E é isso que ele está dizendo. O que eu espero de uma igreja onde é que o meu nome seja mais lembrado, seja adorado, seja honrado. E você pode chamá-lo essa noite e dizer: vem Jesus, a casa é tua, faz o que tu queres, Senhor. Essa igreja é do Senhor. Aliás, todas as pessoas que mencionaram o nome de Cristo, todos eles foram beneficiados. Se lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que foi que Jesus disse?
chama ele. A mulher cananeia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus disse? Chama ela. Se nós chamarmos o nome dele, ele vai se fazer presente aqui. É por isso que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Esse é o primeiro item que Jesus espera de sua igreja, é que ele possa ter acesso livre nela. Segundo, o que Jesus espera de sua igreja? Jesus espera que tenha pessoas que estejam inconformadas com os erros que acontecem dentro dela. Olha o que está escrito na sua Bíblia, no verso 12: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam. Jesus não foi para esse templo, para essa igreja, somente para sentar na cadeira, ver a bagunça e fingir que não viu. Jesus não foi para esse templo ser vítima do sistema. Jesus foi para tomar uma atitude. E eu gosto dessa expressão: e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Olha que coisa interessante, presta atenção. Jesus não expulsa somente aquele que faz a coisa errada, mas aquele que também é conivente com o erro, sabe que está errado e não faz nada para mudar. Mas o meu pastor desvia o dinheiro da igreja e ele não conta para ninguém, porque eu também não posso pegar uma parte. No dia em que Jesus for expulsar esse líder, você vai junto. E expulsou os que vendiam e os que compravam. Você já parou para analisar o que seria da história da igreja se não tivessem homens de atitude como Martinho Lutero, João Calvino, João Hus, Thomas? O que seria da história da igreja se não tivessem homens que visse o erro e não se conformasse com o erro? Um dia desses, um colega de trabalho, eu tenho muita intimidade com ele, ele disse: Sandro, você pode pregar na minha igreja? Brincando, um tom de brincadeira, eu disse: olha, se você me convidasse para pregar em um centro de espiritismo, eu iria. Em um centro de macumba, em um terreiro de macumba, eu iria. Em um salão dos testemunhos de Jeová, eu iria. Mas na igreja, não. Eu disse: Sandro, você está bem? Comeu alguma coisa estragada? Eu disse: eu estou bem, só estou insatisfeito com o que acontece lá dentro. Presta atenção, você já se perguntou por que existem pessoas desigrejadas? Já se perguntou por quê? Eu não estou aqui para fazer apologia aos desigrejados, porque eu discordo disso. Eu não quero também ser a voz dos desigrejados, mas pelo menos eu quero ser o ouvido deles. Você já parou para analisar por que pessoas deixam de congregar? O Instituto Brasileiro de Geografia informou que cerca de 14% da população brasileira, cristãs, não são filiados a nenhuma igreja. Isso é um total de 4 milhões de pessoas. E eu fico me perguntando, por que essas pessoas deixaram de congregar? Eu fui ler um livro com o título Os Desigrejados, e fui tentar entender por que essas pessoas deixaram de congregar. O primeiro problema que liderou foi abuso de poder.
Porque vocês deixaram de congregar? Porque lá havia abuso de poder. A igreja é minha, quem manda sou eu. Eu consagro os meus filhos, consagro quem eu quero, e quem eu não quero, não consagro. Você eu vou remunerar, você vai sofrer aqui dentro, mas eu não vou te remunerar. Abuso de poder. Um dia desses eu vi um pastor no púlpito dizendo assim: na minha igreja. Eu disse: rapaz, ele está duelando com Cristo, porque Cristo também disse: a minha igreja. Abuso de poder tem sido um dos itens que tem tirado pessoas de dentro da igreja para fora da igreja. Segundo problema que tem afastado pessoas de dentro para fora: falsas promessas de curas. Você já foi curado, meu irmão, pare de tomar o remédio de pressão. Você já foi curada, esquenta com isso não. O câncer não vai lhe matar, eu já orei e Jesus já lhe curou. Pessoas relataram nesse livro que se não voltasse para o hospital correndo, morreriam. Por quê? Por causa de falsas promessas de curas. Terceiro, esse terceiro aqui. Pessoas que investiram o seu tempo, a sua vida. Pessoas que tinham um dom, mas eram ocupados demais lá fora. E o pastor disse: olha, sai do trabalho, vem para cá, tempo integral, eu vou te remunerar, eu vou te ajudar. Pessoas que eram empresários, pessoas que trabalhavam em agências bancárias e recebiam bem, mas em nome de um dom largaram tudo para ir para um templo, participar de um tempo integral, ser remunerado pela igreja. E com o passar do tempo, essas pessoas que eram bem remuneradas lá fora, começaram a passar necessidade dentro da igreja. As mulheres desses homens disseram: vem cá, tem lógica isso? Deus pediu para você sair do seu emprego para passar fome dentro da igreja dele. Falsas promessas de remuneração. Quinto, prosperidade. Dê tudo o que você tem, meu irmão, porque Deus vai te tirar dessa miséria. Queridão, quando a gente fala de desigrejados, qual é a nossa ideia? Eles que estão lá fora estão errados, e nós que estamos aqui dentro estamos certos, porque estamos congregando, porque a Bíblia diz isso em Hebreus: não deixei de congregar. Ok, está certo. Permita-me te fazer uma pergunta, por favor, me responda. Quem conhece a história do filho pródigo? Todos conhecem? Tá, eu vou fazer uma pergunta. Presta atenção. A Bíblia diz, Jesus conta essa história e diz que 2 filhos moravam em uma casa só. Dentro dessa casa havia comida, havia lugar para descanso, havia conforto. Aí o que é que a história diz? Um filho sai de casa, o mais novo, e o mais velho continua dentro de casa. Até aí tudo bem? A minha pergunta é, por favor, me responda: quem estava certo? Quem saiu ou quem ficou dentro da casa? Me responda. Quem estava certo? Quem saiu ou quem ficou dentro de casa? Tá, eu vou responder. Nenhum dos dois estava certo. Porque o que saiu, errou. E o que ficou dentro de casa, ficou dentro da casa, falando mal do que saiu. Para que adianta nós estarmos aqui dentro e falar mal, atacar de quem está lá fora? Nós reclamamos dos desigrejados, mas fazemos o que para alcançá-los? Quem é que está certo? Nós que estamos aqui dentro ou eles que estão lá fora? Mas enquanto estamos aqui dentro, estamos falando mal deles que estão lá fora.
questão aqui não é atacar eles. A questão aqui é confrontá-los com o seu nível de pensamento. A questão aqui não é brigar, não é fazer inimizade, mas confrontar com as Escrituras as decisões dele. É por isso que Jesus entra no templo e vê muita bagunça e ele expulsa mesmo, ele manda para fora do templo. Deus disse assim: e busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e estivesse na brecha, e não encontrei. Deus está procurando um homem, não é dois, não é três, é um só que tenha coragem de confrontar o pecado. Não é espancar ninguém, não é fazer inimizade, mas confrontar o erro. Um homem como Cristo. Terceiro, o que Jesus espera de sua igreja. Olha o que o versículo 13 diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus espera de sua igreja, que ela seja uma igreja de oração. A Bíblia diz que quando Ana se cansou de sua esterilidade, ela foi para o templo orar. A Bíblia diz que quando Salomão terminou de construir o templo, Deus disse: agora os meus ouvidos estarão atentos para a oração deste lugar. Aqui é lugar de oração, aqui é lugar de você buscar uma resposta e Deus te dá. Buscar a cura e Ele te dá. Aqui é o lugar de você falar com Deus. Agora, por que é que nós não oramos como o povo do Antigo Testamento? Por que nós não oramos como a igreja primitiva? Jesus disse que existem alguns inimigos da oração. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e disse assim: ficai aqui, que eu vou além orar. E ele foi orar. E quando Jesus retorna, ele encontra os discípulos adormecidos. Aqui nessa passagem, Jesus mostra que existem 3 inimigos da oração. Aí Jesus diz: mas nenhuma hora vocês podem velar comigo? O primeiro inimigo da oração é o cansaço físico. É quando a gente não consegue, entende? A gente se ocupa tanto na vida secular. Você sabia que tem gente que tem 2 empregos? Nós nos ocupamos tanto na vida secular, que o que sobra é a faísca. E é essa faísca que a gente não consegue ter contato direto com Deus, ou pelo menos um contato permanente com Ele. O primeiro inimigo da oração é o cansaço físico. Investimos em tantas coisas e para tantas coisas, que às vezes não sobra tempo para termos contato com o Mestre. Aí ele olha para os seus discípulos e diz assim: mas nenhuma hora vocês podem velar comigo. Segundo o inimigo da oração, falta de estabelecer um tempo para estar com Deus. Temos tempo para tantas coisas. Temos tempo para namorar, para ir para o shopping, para assistir o jogo do Corinthians e Flamengo, que o Corinthians perdeu, irmão Vitor. Temos tempo para tantas coisas, mas não estabelecemos um tempo para Deus. Nenhuma hora vocês podem velar comigo. Terceiro inimigo da oração, falta de propósito. Estabelecemos tantas coisas para nós,
mas não estabelecemos um propósito de estar com Deus. Eu gosto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, quando a Bíblia diz assim: e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, e toda a casa foi cheia da glória de Deus. Você entendeu? Não, você não entendeu não, preste atenção. E tendo Salomão acabado de orar. Preste atenção. Deus se manifestou depois que ele terminou a oração. Deus não se manifestou enquanto ele estava orando. E tendo Salomão acabei a oração. É quando ele terminou a oração foi que Deus se manifestou. Presta atenção, você nem fechou os olhos, nem entrou no quarto, nem fechou a porta, nem verbalizou as primeiras palavras e já quer milagres, já quer bênção, já quer cura, já quer resposta. E tendo Salomão acabado de orar. Deixa a oração terminar. Quando você terminar de falar com Deus, Ele vai se manifestar para você. Mas para isso você tem que iniciar. Quarto, o que Jesus espera de sua igreja. E foram ter com Ele ao templo cegos e coxos e os curou. O que Ele espera de uma igreja é que promova cura, libertação. Não é somente obrigação dos médicos curar pessoas, é da igreja também. Em Mateus, quando Jesus comissionou os seus discípulos, Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse: olha, curai os enfermos, limpai os leprosos e expulsai os demônios. Irmãos, alguns meses atrás, me apareceu uma dor desse lado da barriga, uma dor insuportável. Um dia de sexta-feira eu senti tanta dor que eu estava andando dentro de casa assim, torto, empenado. Quando deu 6 horas, 18 horas, eu estava gemendo de dor, chorando, e disse para a mulher: dá uma olhada aí na conta, vê quanto tem. Eu não vou aguentar não, eu vou em um hospital agora particular, eu estou desempregado, estou sem plano, mas vê quanto tem na conta que eu vou fazer, se for cirúrgico eu vou fazer, que eu não estou suportando, e chorando. Ela disse assim: Sandro, só tem uma reserva aqui, não faz isso não. Eu falei: é porque não é tu que está sentindo a dor. E eu estava andando torto assim. E eu disse: me dê o cartão aí, eu vou. Se for cirúrgico eu vou fazer. E se acabar o dinheiro da conta, a gente vende o carro. E se o carro não der para ajudar a gente devolve a casa à caixa. E se não der certo, você volta para a casa do seu pai, eu volto para o meu. Mas eu tenho que fazer essa cirurgia que eu não suporto mais. Eu disse: mas primeiro eu vou passar em um desses postos. Eu fui em um posto daqueles ali junto do Clériston Andrade. Quando eu desci do carro, que eu fui andando assim, eu vi uma menina gritando na porta: epa, você não vai me atender não? Eu sou pobre, mas sou limpa. Eu disse: não vou ficar aqui não. Uma baixaria dentro do posto. Eu disse: não dá para mim não. Eu falei: eu vou no hospital particular, não tem dinheiro, mas vou assim mesmo. Gastou, acabou. E fui em um hospital particular. Quando chegou lá, eu disse: doutor, eu estou com uma dor aqui insuportável, que eu não estou nem conseguindo levantar direito. É uma posição inclinada assim que consegue mais ou menos passar do aliviar. O médico, com muita calma, olhou para mim e disse assim: é a pedra querendo sair. Eu disse: mas está insuportável. Ele disse: vou passar aqui um remédio para você.
E passou remédio, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Eu disse, doutor, não está passando não, o senhor passou um remédio aí, mas... Ele disse, tudo bem, vou passar outro. Passou outro remédio. A enfermeira olhou para mim e disse assim, olha, eu vi lá no seu prontuário que você é particular, olha, quanto mais você toma remédio aqui, eu falei, minha filha, eu não quero nem saber quanto eu vou gastar, eu quero que passe a dor. Ela falou, tudo bem. 3 da manhã, 4 da manhã, o médico disse assim, olha, eu preciso de alguns exames. Eu preciso que você faça exame de sangue e um ultrassom. Ultrassom? Tomografia. Eu disse, tudo bem. Procure a menina lá da frente e veja quanto é os exames. Eu falei, menina, quanto é a tomografia, esse exame? Ela disse, 630. Eu disse, não faço não. Não faço não. 630 teu não. Só vou fazer o de sangue. Você tem... Não, dá para mim não. Eu nem sei quanto é que eu nem perguntei quanto é aqui a emergência. 630 teu não. Se a mulher saber disso, me bate quando chegar em casa. Não vai fazer não. Fiz um exame de sangue. 3, 4 da manhã, 5. Eu falei, esse exame não vai chegar não. Não, tem muita gente aqui. Eu sei que o exame chegou lá para as 7 da manhã, 7h30. E quando eu fui levar o exame, já não era mais o mesmo médico, já era outro. Eu cheguei lá e disse, doutor, aqui o exame de sangue, a dor passou, eu quero ir para casa. Ele disse, eu estou vendo aqui que o médico passou 2 exames, e você só está com 1. Eu disse, doutor, na verdade, eu não tenho condições de fazer esse exame. Ele disse, eu não estou perguntando a você se você tem condição. Eu estou dizendo para você que ele pediu 2 exames, e eu só posso liberar você com outro exame. Eu disse, eu entendo que o senhor está preocupado com a minha vida, eu entendo que o senhor está preocupado com a minha saúde, mas eu estou dizendo para o senhor que eu não tenho mais condições de fazer esse exame. Ele disse assim, meu filho, se você não tem, para que você veio para um hospital como esse? Eu disse, na verdade, por causa se fosse para o SUS, ia demorar. Eu vim para um que tivesse mais comodidade, eu vim para cá por isso, mas eu não tenho mais, o dinheiro acabou, eu não tenho mais condições de fazer esse exame. Ele falou, olha, eu não posso liberar você, se você passar daquela porta e cair ali e morrer, quem tem que responder para o juiz sou eu, porque você deixou o paciente morrer. Eu disse, eu entendo, mas o que é que eu posso fazer para mim ir embora? Ele disse, só se você assinar um termo aqui. Tudo bem. Agora eu vou pedir para o senhor o seguinte, passa alguns remédios para mim, porque de vez em quando ela volta, a dor volta. Ele falou, claro que vai voltar. É uma pedra, ela precisa ser retirada. Mas eu só preciso saber onde é que ela está, qual é o local onde ela se encontra. Eu preciso ver. Tudo bem, assinei, voltei para casa. No sábado. Depois de meio-dia, a dor começou a voltar. Sábado, a tarde toda de dor insuportável. Deu às 5 horas da tarde, 6, acho que foi 7 horas da noite. Eu falei, Léa, não dá não. Eu vou terminar de gastar esse dinheiro. Não consigo não. Quando eu estou me arrumando para entrar no carro, o pastor Joelso liga para mim. Sandro, paz do senhor, meu irmão, paz. Como é que está? Tudo bem? Está tudo bem não, pastor. Estou aqui com a dor insuportável aqui, eu já estou me arrumando, eu vou ou na Unimed, eu vou ver onde é mais barato essa cirurgia eu vou ter que fazer. Ele disse, não, você não vai não. Qual é desse pastor, rapaz? Eu estou sentindo dor. Qual é desse pastor? Ele não sabe o que é que eu estou sentindo. Ele disse, vai não. Vem aqui na igreja, você pode vir aqui na igreja? Ele disse, pastor, eu estou me arrumando para ir no hospital. Eu não estou suportando de dor. Não, você não vai não, vem cá na igreja. Eu vou orar por você. Já rapaz, esse homem é de fé, viu, velho?
Tá, eu vou. Você não vai fazer isso não, pai, você vai gastar seu dinheiro fazendo uma cirurgia. Sabe quanto é uma cirurgia dessa? Eu não sei não, venha cá na igreja que eu vou orar por você. O meu Deus te cura. Tá bom, ele está dizendo que cura. Eu já orei aqui, não vi nada acontecer. Já rodei essa casa aqui todinha. Eu rodei a casa e o meu filho atrás de mim. Papai está chorando amanhã. Eu, chorando de dor, chorando, pedindo Deus para curar. Ele não me curou. Agora o pastor Joel disse que o Deus dele vai curar. É Deus diferente? Eu vou. Eu cheguei aqui. Ele orou por mim. Incrível. Eu sentindo dor, botando a mão na barriga, ele orou e disse: e amanhã você vai pregar aqui de manhã. Assim não dá não, pastor. Depois dessa oração, passado alguns dias, a gente se encontrou aqui na igreja e ele disse assim: e aí, como é que está? Eu disse: rapaz, eu senti umas dores ainda ontem. Ele olhou para mim e disse: rapaz, eu não gosto de fazer oração e a coisa não acontecer. Pô, eu não suporto isso. Eu falei assim: homem, depois de uma semana, irmãos, não me pergunte como, eu não voltei para fazer exame, eu não expeli essa pedra pela urina, não vi, pelo menos eu não vi. Não me pergunte como, depois de uma semana, eu cheguei aqui na oração, e disse assim: pastor, a dor sumiu. Irmãos, aqui é lugar de cura. Essa igreja aqui tem homens de oração de verdade. Aqui é lugar de você receber a cura. Irmãos, eu não sinto mais nada. Deus cura de verdade. Eu preciso entregar o microfone. Quinto, o que Jesus espera de sua igreja. Olha o que o versículo 23 diz: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade tu fazes isso? Quando os fariseus, os líderes do templo, chegaram no templo, encontraram Jesus ensinando. O que Jesus espera de sua igreja, que na sua igreja tenha ensino sistemático da palavra. Irmãos, ensino é diferente de pregação gritante. Você já parou para analisar que ultimamente tem mais barulho do que conteúdo? É um tal de profecia o tempo todo e você não entende o que foi que disse, você não sabe o que foi que falou, você não sabe se de fato foi Deus quem disse. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina ali é ensino. Não é grito, não é sentar e ensinar de forma sistemática. O problema é que nós temos muitos apóstolos, muitos bispos, muitos pastores, muitos líderes, mas não tem doutrina. Um dia desses eu fui pregar em uma dessas igrejas neopentecostais. Quando eu cheguei na igreja, a minha esposa ainda estava gestante do meu filho. Quando a gente chegou na igreja, uma irmã já foi botando a mão na barriga da minha esposa e começou a profetizar um bocado de coisa. Eu botei o ouvido assim para mim ver se ela ia falar alguma besteira. Eu nem bem tinha entrado na igreja, uma irmã já chegou para mim, começou a profetizar. Me pergunte que eu não sei o que foi que ela disse. Quando eu entrei no templo, ajoelhei com a minha esposa. Quando eu olhei assim no fundo, tinha uma pessoa que pulava, não parava de pular. Outra ficava rodando lá, e eu, meu Deus do céu, e agora não é o meu lugar aqui. E era um tal de profetizar o culto todo mundo profetizava para todo mundo tinha o que dizer para todo mundo.
Quando eu levantei da oração, sentei, a minha esposa me cutucou e disse: e agora? Não é o teu estilo. Na verdade, eu estava preocupado, mais para demonstrar que eu estava bem. Eu disse: não, está tudo tranquilo. Mentira, eu comecei a pensar assim, disse: meu Deus, e agora? Eu começo a profetizar também? Eu começo a dizer que Deus mandou dizer que vai dar aquilo para ele. O que é que eu faço, Deus? Eu caio no ritmo. O que é que eu faço aqui, Senhor, nesse ambiente? Gente pulando, gente rodando. De alguma forma que eu não sei te explicar, eu entendi em meu coração: apenas pregue a palavra. Quando passou para mim, irmão Sandro está com a oportunidade. Havia um barulho terrível no templo, de profecias, de grito, e eu dei um silêncio esperando a igreja. Quando a igreja entendeu o que eu precisava falar, ela se quietou. E de forma muito mansa eu cumprimentei com a paz do Senhor. E comecei a pregar de forma muito calma, incrível. Os irmãos que estavam pulando no fundo, parou de pular, sentou. As irmãs que estavam saindo profetizando em cada local, elas pararam de profetizar, sentou. A igreja houve um silêncio para ouvir a palavra, e de uma certa forma Deus me fez entender: o povo é carente de ensino, o problema é que não tem quem ensine ao povo. Todo mundo parou, todo mundo fez silêncio, todo mundo ouviu o que estava sendo pregado. O povo tem necessidade de ouvir palavra, mas o problema é que não tem pessoas que se dediquem ao ensino, a estudar. As pessoas fazem mais ou menos assim: olha, eu vou pregar nesse texto daqui, mas como eu sou teimoso, eu prego nesse texto daqui. Ah, isso aqui eu prego. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Ainda antes que eu formasse, isso aqui eu prego. As pessoas não param para esmiuçar as sagradas escrituras. As pessoas não param para ter tempo com a Bíblia. E quando vem para o altar, o único recurso é gritar mesmo. O único recurso é dizer assim: olha, Deus mandou dizer que vai te dar aquele carro. Aquele carro é teu. Deus mandou dizer que a tua empresa vai crescer e que tu vai se prosperar. Ei, Deus mandou e às vezes de uma forma aleatória. Eu não estou dizendo para você que eu não acredito nos dons espirituais. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu nasci vendo o povo no reteté, como se diz. Eu nasci nesse ambiente, mas eu preciso entender que tudo tem controle. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Eu acredito nisso. Eu me preocupo com a igreja, sabia, pastor Joelson? Eu não sou pastor, não sou consagrado, mas eu me preocupo com a igreja. Desde pequeno eu me recordo, moleque, criança, a gente sentava assim na roda, e um dizia assim: quando eu crescer, eu vou ser médico. Por que toda criança que gosta de ser médico? Por que toda criança diz isso? Quando eu crescer, eu vou ser médico. Aí outro dizia assim: quando eu crescer, eu vou ser um advogado. Quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol. Aí quando chegava na minha vez, dizia assim: e tu, Sandro, tu quando crescer? Quando crescer eu quero ser teólogo. Não, Sandro, a gente está dizendo, tu vai viver de quê? Viver eu não sei. Mas eu quero ser teólogo, eu quero aprender para mim poder passar para o povo, e o povo não ser enganado. Jesus estava ensinando no templo. É por isso que quando os fariseus vê Jesus ensinando, eles dizem assim: quem te deu autoridade para isso? Sabe o que essa expressão quer dizer? Quem te deu autoridade para isso? Alguém só poderia ensinar em um templo, em uma sinagoga, se tivesse a credencial de um escriba. Trazendo para os dias de hoje, é como se alguém perguntasse assim: ô Sandro, você está em cima pregando, mas qual foi a tua faculdade? Onde você se formou?
Você estudou aonde? Quem foi o teu professor? Quem foi o teu mestre? É isso, quando os fariseus entram no templo e vê Jesus tomando a palavra e ensinando, eles dizem: quem te deu autoridade para isso? Qual foi o escriba que te deu essa liberdade de você ensinar para o povo? Falta de ensino. Último. O que Jesus espera de sua igreja? Jesus espera de uma igreja que faça festa. Não, eu não estou falando show, eu disse festa. Não é qualquer festa. Jesus foi ao templo nesse dia comemorar a Páscoa, a festa. O que era a Páscoa no Antigo Testamento? Era comemorar a libertação que Deus dera a Israel do Egito. Jesus foi para comemorar a festa. E o que a Páscoa simboliza para nós hoje? O sacrifício de Cristo lá no Calvário. Isso é a nossa festa da Páscoa. Ele nos libertou do poder das trevas. É essa festa que nós devemos fazer. Escute, você é resultado da cruz de Cristo. A sua família é resultado da cruz de Cristo. Os seus bens conquistados são resultados da cruz de Cristo. É essa festa que Jesus está dizendo. Por isso que Paulo disse assim em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É fazer festa lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Tem igreja que comemora São João, o Sem João com Jesus. Tem igreja que comemora o carnaval. Já que a gente não pode pular lá dentro, a gente pula aqui lá fora, a gente pula aqui dentro. Não, o que Jesus está dizendo é: faça festa em memória de mim. É isso que Jesus espera de sua igreja. Eu vou entregar o microfone nessa noite. Mas antes, fica em pé, por favor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. O que eu pude fazer, eu fiz. O que eu preguei só pode chegar até os ouvidos dos ouvintes, mas o Senhor pode alcançar o coração e a alma. Então eu te peço agora, Senhor, alcança-os pelo poder da Tua palavra. Nos faz entender, Senhor, qual é o propósito, Senhor, da Tua igreja na terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, acha em nós pessoas, Senhor, insatisfeitas com os erros que acontecem dentro do templo. Senhor, faz de nós pessoas que estabeleça tempo para Te buscar. Encontra em nós, Senhor, pessoas alegres com Teu sacrifício na cruz. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre a família da Tua igreja, em nome de Jesus.